A paz do Senhor Jesus Cristo. Damos início a uma nova campanha de oração nas redes sociais, nos grupos evangélicos do WhatsApp, no canal no YouTube e também nas páginas evangélicas do Facebook. O tema dessa campanha é Pais de joelhos, filhos de pé. O versículo-chave dessa campanha se encontra no Salmo 144, versículo 12. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas do palácio. O valor da educação nos primeiros anos de vida. Em sua sabedoria, Deus determinou que a família seja o maior de todos os agentes educativos. E no lar, que a educação da criança deve se iniciar. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá de aprender as lições que devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decisiva para o bem ou para o mal. São, em muitos aspectos, silenciosas e graduais, mas se exercidas na direção certa, tornam-se o fator de grande alcance em favor da verdade e da justiça. Se a criança não é instruída corretamente no lar, o inimigo a educará por meio de fatores de sua escolha. Quão importante, pois é a escola do lar. Não há um campo de ação mais importante do que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas a seres humanos, nenhum é tão repleta de tantas consequências de grande alcance como a tarefa dos pais. É um triste fato, porém, que a educação e os ensinos da juventude têm sido negligenciados. A juventude é a infância de hoje, é o que determina o futuro da sociedade. E que esses jovens e crianças hão de ser dependentes do lar. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, da miséria e criminalidade que afetam a sociedade. Se a vida no lar fosse pura e verdadeira, seus filhos estivessem devidamente preparados para enfrentar a responsabilidade da vida e seus perigos. Que mudanças seriam vistas no mundo? Cada criança trazida no mundo é propriedade de Jesus Cristo e deve ser educada para amar e obedecer a Deus. Mas, infelizmente, a maior parte dos pais tem negligenciado essa tarefa dada por Deus, deixando de educar e preparar filhos com esse objetivo. Os pais não devem permitir que a preocupação com negócios, moda e costumes mundanos tenham poder controlador sobre eles, de maneira que negligenciem os filhos na infância e deixam de dar a devida instrução na adolescência. Uma razão por qual tanto mal no mundo hoje é o fato de que pais ocuparem a mente com outras coisas que não aquela de máxima importância, isso é, o trabalho de educar os filhos, sem a cortina pudesse ser aberta. Veríamos que muitos filhos se perderam por causa desse descuido. Tire tempo para seus filhos. Irá você permitir que isso aconteça na sua família? Nenhum trabalho deve ser tão importante a ponto de impedi-lo a dar seus filhos o tempo necessário para fazê-los compreender o que significa obedecer a Deus e nele confiar inteiramente. E que você colherá, como recompensa de seus esforços, terá seus filhos bem ao seu lado, desejosos de estar firmes e de cooperarem nos planos que você e seu cônjuge sugerem. Você descobrirá o que o seu trabalho se tornou mais fácil. A mãe deve destacar no trabalho de educar os filhos, embora o pai tenha deveres importantes. A mãe, pela constante associação com os filhos, especialmente durante os seus primeiros anos, deve ser sua especial companheira e instrutora. Ela deve ter o maior cuidado em cultivar nos filhos o anseio e a ordem, a fim de dirigi-los na correta formação de hábitos e gosto. Deve instruí-lo para que sejam altivos, independentes e um auxílio
aos outros, para que vivem, trabalhem e se comportem corretamente. Na medida do possível, os pais devem permanecer mais perto em casa, por palavras e exemplo. Devem ensinar seus filhos a serem compreensíveis, sociáveis, afetivos e desenvolver hábitos de trabalho, de economia e dedicação. Eles podem prover um seguro, aprazível refúgio e muitas tentações no mundo, dando aos filhos amor, simpatia e encorajamento. Há regras bíblicas para a orientação de tantos pais como os filhos. A exigência de Deus deve ser mais importante. Abra a Bíblia e pergunte com sinceridade que Deus diz. O pai tem responsabilidade que ninguém pode levar por eles. Enquanto viverem, são responsabilizados por Deus a guardar o seu caminho. Os pais que fazem da palavra divina seu guia e que compreendem quando seus filhos dependem deles na formação do caráter, lhes darão um exemplo seguro a seguir. Os pais e mães são responsáveis pela saúde, formação, o desenvolvimento do caráter de seus filhos. Nenhum outro deveria ser fiador dessa obra. Ao você tornar pai e mãe, recai sobre você a tarefa de cooperar com Deus na educação dos seus filhos, ensinando-lhes princípios sadios. Quão triste é saber que tem muitos pais deixados nas mãos de estranhos a responsabilidade que Deus lhe deu como respeito aos filhos. Estão desejosos que os outros trabalhem por seus filhos e libertem de todo o peso nesse assunto. Por isso, muitos que estão agora lamentando o desvio dos seus filhos são os únicos culpados. Entregue o seu dia ao Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Se você estiver orando pela manhã, talvez queira representar todos os aspectos do dia ao Senhor, citando o item de cada vez. Senhor, dá-me paciência para com meus filhos. Ajuda-me a mostrar-lhes o amor e a bondade. Senhor, quando eu tentar realizar aquele negócio às 2 horas, ajuda-me a falar como cristão. Deve fazê-lo e dê-me sabedoria. Senhor, ajuda-me na faculdade. Senhor, acrescenta cada dia mais o amor pelos meus filhos. Todo pai e mãe tementes a Deus devem estabelecer e manter a adoração na família, no lar, nas seguintes razões: bem-estar familiar. Um dos mais comuns que Deus usa para alcançar vidas é a pregação da sua palavra, como a conexão entre sermão e a salvação das almas na igreja. Há uma conexão entre a adoração da família e a salvação das almas. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, lemos: Instrui o menino no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Deus também pode usar o seu lar como exemplo. Temos também o Salmo 78, versículos 5 e 7, que diz: Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, o quais ordenou aos nossos pais, que ensine aos seus filhos, para que as soubesse de geração vindoura, e os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e contassem aos seus filhos, a fim que puserem em Deus a sua esperança, e não se esqueçam das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. É muito provável a ideia dos filhos. Nós devemos ensiná-los, orientá-los. E a adoração da família ajuda a promover harmonia em tempos de aflição, doença e morte. Oferece o maior conhecimento das Escrituras, crescimento em piedade pessoal, ambos para si e suas crianças. Nutre sabedoria é como encarar a vida, abertura para falar sobre as questões significativas em um relacionamento mais próximo entre pais e filhos. Laços fortes estabelecidos. Ajuda os adolescentes nos anos que virão. Esses adolescentes podem ser guardados e muitos pecados quando se lembrar das orações em família e do culto.
Deixa seus filhos entrarem na adolescência e todos os seus laços serão provados como a teia de aranha, a menos que você tenha mantido a sua influência sobre eles, pelo crescimento diário dos laços e do culto familiar. Olhe em sua volta entre as famílias que professam a fé em Cristo. Observe a diferença entre aquelas que cultuam a Deus e aquelas que não cultuam. Então, como você ama sua prole e como você salvaria da rebelião de Ofni e Finéias? Estabeleça adoração a Deus em sua casa. Amor a Deus, pais comprometidos que amam as suas famílias, querem dar a Cristo filhos e filhas espiritualmente valentes na sua igreja. Benditos são os pais que podem um dia ver entre a multidão de adoradores seus próprios filhos e filhas. Podemos ver no culto familiar um instrumento fundamental para tal futuro. Nós, como autoridades espirituais de nossos lares, somos responsáveis pela educação espiritual das nossas famílias. Devemos fazer de tudo para estabelecer e manter o culto familiar em nossos lares. Deus tem colocado em nossos lares almas de criaturas feitas à sua imagem. Nós não usaremos todas as nossas capacidades para ver nossos filhos atados à adoração perante Deus e seu Filho Jesus Cristo. A prática do culto familiar nos dará paz e irá edificar a igreja. E poderemos, de forma profética, bradar como Josué: quanto a mim, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós usaremos a palavra para ensinar nossas crianças. Nós, diariamente, invocaremos seu nome. Nós cantaremos seus louvores com humildade e alegria. Se seus filhos já estão crescidos e fora do nosso lar, ainda não é tarde demais para fazer o seguinte: ore por eles. Ore para que Deus traga bênçãos e livre-os do mal. Confesse seu pecado a Deus e para seus filhos. Dê-lhes uma boa liderança sobre o culto familiar. Comece o culto com sua esposa, siga o conselho. Vou imediatamente em seu lar ao trono da graça. Não desanime e não desista do culto familiar. Não importa o que acontecer, comece novamente. Anime-se. Não espere a perfeição de seus esforços ou das respostas de seus filhos ou familiares. Toda a sua perfeição está em seu maravilhoso sumo sacerdote, que intercede por você e promete graciosas aos crentes e às suas sementes. Ore sobre todas as necessidades especiais. Acheguemos-nos, portanto, confinamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Existem assuntos que exigem atenção em sua própria vida e na vida dos outros, tais como a igreja ou sua família. Conte esses assuntos a Deus e suplique-lhe a orientação, livramento e sabedoria, ou qual outra coisa que você necessite. Nesse tempo de comunhão, você deverá lidar com algum arrependimento que Deus esteja exigindo. Sê, pois, zeloso e arrependa-se. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Confie e que ele concederá a graça para ser vitorioso. Suplique com fé e verdadeira humildade. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. João, capítulo 16, versículo 4. Meu irmão e minha irmã, ore pelos seus filhos. Não desanime nesta missão que nosso Deus entregou nas tuas mãos, que é criar, orientar e instruir os filhos no caminho do Senhor. Na Bíblia temos exemplos de dois grandes homens de Deus. Um negligenciou a educação dos filhos, que foi Eli. O sumo sacerdote não os corrigiu, deixou que eles profanassem o templo. Ali eles comiam dos sacrifícios levados para o templo do Senhor e se prostituíram. Até que a arca de aliança foi levada pela rebeldia e desobediência dos filhos de Eli. E outro exemplo de um pai temente a Deus, Jó. Jó
prestava sacrifício aos seus filhos pela madrugada. Enquanto seus filhos estavam fazendo banquete, Jó intercedia pelos seus filhos. A importância do pai e a mãe estar orando. Mas hoje, nesse primeiro dia de campanhas, vamos falar com o sacerdote do lar, o pai. Não podemos deixar toda a responsabilidade do lar nas mãos da mãe. Nos lares, quando o pai e a mãe é cristão, o pai também tem que desempenhar o seu papel, orar pelos filhos, instruí-los. E também, dentro do lar, não pode haver a falta de diálogo, comunicação, que é muito importante para que os membros deste corpo de Cristo, dentro do seu lar, estabeleça também esta afinidade entre pais e filhos. Vivemos num mundo caótico, onde as influências externas chegam dentro do nosso lar através de um aparelho celular, que tem tirado muito dos pais e dos filhos aquele ensinamento que nós damos aos nossos filhos sobre amar, obedecer a Deus e seguir o seu caminho. Mas diante de um grande inimigo virtual, que chama a tecnologia avançada, o Wi-Fi, a rede de dados, a rede móvel, nós temos que continuar sendo nós, os pais, exemplos de fé e não de força. Porque sabemos que o único que pode mudar e transformar a mente e o coração é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado. Mas é a nossa obrigação continuarmos servindo a Deus e dando exemplo de fé. Que nossos filhos veem em nós a fé que nós proclamamos dentro das igrejas, dentro do nosso lar. Que essa fé em Deus, no meio da diversidade, das circunstâncias contrárias, pode trazer para nossos filhos o exemplo. Quando você está aí passando um grande tormento, você que é pai de família, perdeu o seu emprego, perdeu o sustento da tua família, abre as portas do armário, da geladeira está vazio, mas você, como um sacerdote dentro do seu lar, profetiza e diz: Deus proverá e as portas vão se abrir. Você está mostrando para o seu filho a sua fé, não murmurando, mas crendo no Deus da providência. E logo, logo a porta se abrirá e Deus mandará os recursos necessários para suprir as suas necessidades. Aleluia, glória a Deus. E como sacerdote do lar, o pai cristão tem que pedir a Deus, colocar muito amor, paciência e sabedoria na criação dos filhos. Siga o exemplo de Jó. Jó intercedia pelos seus filhos. Os filhos de Jó estavam fazendo banquetes animados, mas Jó estava ali perante o altar intercedendo pelos seus filhos. Mesmo que seus filhos não estejam na presença de Deus, estejam em outros ambientes, ore, clame a Deus, interceda por ele, jejue, e você verá o agir sobrenatural de Deus na vida dos seus filhos, dando livramento, dando escape e transformando. E que nós, pai e mães, possamos ser o exemplo, esse exemplo de fé, de caráter, que levamos Cristo aos nossos filhos através da nossa vida, das nossas atitudes, da maneira de falarmos e agirmos, através das nossas ações dentro do nosso lar. E que não nos falte essa sabedoria, que não nos falta a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que sim sejamos os verdadeiros instrutores, ensinadores, e ensinamos ao nosso filho a amar e adorar o Deus eterno, o Deus vivo. Seja um adorador dentro do teu lar. Glorifique e exalte o nome do Salvador eterno, Senhor Jesus Cristo, e você será exemplo para os seus filhos de fé. Esse exemplo de fé não podemos deixar morrer diante das adversidades, as circunstâncias dessa vida e as tribulações. Através de nosso exemplo, nós levaremos Cristo aos nossos filhos. Aleluia, glorite, mambrans. Agora, e cantar, estaremos trazendo uma oração
Deus eterno, Deus amado, mais uma campanha para glorificar e exaltar o teu santo nome. Esteja no nosso lar, na vida dos nossos filhos, trabalha na mente deles através do Espírito Santo. Ensina-os, ó Pai, o caminho que deve a seguir. Traz de volta, Pai, esses filhos que estão afastados da tua presença, o filho pródigo, que se perdeu, Pai, neste mundo de ilusão. Traz de volta, Pai, coloca umas sandálias novas nos seus pés, um anel novo no seu dedo. Ó Deus eterno, Deus querido, entra em cada lar, em cada família, aonde um pai e uma mãe de joelho dobrado orando por a libertação desse filho que se encontra no uso das drogas, na criminalidade, na prostituição. Venha transformando mentes e corações. Entra também nos lares, Pai, onde os jovens estão com depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Vem curando, Pai, dessas enfermidades na mente, porque Tu és o Deus que não mudou, o mesmo Deus que Jó levantava pela madrugada para estabelecer sacrifícios ao Senhor. Nós levantamos nas madrugadas, Pai, para dobrar nossos joelhos e interceder a favor dos nossos filhos. E que a nossa vida, a nosso exemplo de fé, chegue no coração dos nossos filhos. Oh Deus eterno, Deus querido, acrescenta fé no coração deste pai e dessa mãe, que o seu filho está aí, Senhor, desviado da tua casa, e esse pai e essa mãe têm derramado lágrimas de ver a situação do seu filho. Mas nós cremos, Pai, que tu és aquele que molda, transforma, muda o caráter. Através da tua palavra, do teu evangelho, nos ensina a ser verdadeiros pais cristãos, a não fazer o exemplo da força, mas o exemplo da fé e do amor. Nos ensina, Pai querido, Pai eterno, nos instrua. Dê para nós, Pai, sabedoria e abre as portas, Pai, para esses pais desempregados, para suprir a necessidade no seu lar. Não deixe faltar o pão, o alimento na casa do teu servo, que clama e te busca dia e noite. Traga a resposta de oração. Trabalha nas mentes e nos corações, e que nós, pais, possamos ter o exemplo de fé para passarmos para os nossos filhos. Amém, Jesus. Glória a Deus.